Primeiramente, Bom dia, boa tarde, boa noite. todas as formas de amor são válidas. Deus é amor, seja feliz. Siga o seu coração. Somos a favor de todo tipo de diversidade. Isso tudo e um pouco mais hoje no Bíblia Café. São exatamente 12h30 da madrugada. Os grilos estão cantando, estamos aqui para gravar coisa boa para vocês. Não é isso, John, nosso diretor? Mas foi legal. Continuando, falaremos hoje sobre homossexualidade, um tema muito polêmico nos nossos dias. Antes que você nos jogue na fogueira, nós queremos que você preste atenção como nós abordaremos esse tema. Qual o seu pensamento sobre homossexualidade? E o primeiro ponto é Deus e o homem. Vamos abordar basicamente duas coisas. Quando Deus criou o ser humano, ele tem um propósito. E o caráter de Deus ele é refletido no ser humano. Quem criou o ser humano foi Deus. Deus criou o ser humano, homem e mulher. Deus ele tem um objetivo e a vontade de Deus é que sejam homem e mulher. Deus ele poderia, na sua sabedoria infinita e no seu poder, ter criado várias outras possibilidades de diversidade sexual. Mas Deus ele quis apenas que existisse homem e mulher. A segunda coisa que iremos tratar nesse ponto é que Deus, ele por ser um ser supremo e nele ser um ser também plural, há em Deus uma só divindade, porém há três pessoas. Deus ele é unidade e diversidade. Deus ele é uma mesma divindade, porém em sua divindade há três pessoas. Quando nós podemos perceber na questão homossexual, a palavra homo significa o mesmo ou igual. Não tem como haver diversidade naquilo que é igual. Na relação heterossexual, no caso diferente, há essa questão da diversidade e é possível refletir esse caráter da trindade. O ser humano, quando o homem e a mulher eles se unem, eles passam a ser um, porém eles têm uma diversidade, não são o mesmo. Nesse sentido, eles refletem e manifestam aquilo que Deus ele deseja na sua criação. Deus ele é o criador de todas as coisas. Você pode pensar que você controla a sua vida, que você faz isso ou aquilo, mas você é um ser criado. Você foi criado com um propósito. E o seu propósito para o qual você foi criado é fazer a vontade daquele que te criou. Você é uma criatura, portanto você deve se submeter àquele que te criou. E o segundo ponto a ser tratado sobre a homossexualidade é a homossexualidade e a Bíblia. Porque para falarmos sobre a homossexualidade e a questão da revelação bíblica, temos que desmistificar algumas coisas. Primeiro, até alguns crentes e muitas pessoas de forma social acreditam que o homem vai para o inferno porque é homossexual. A priori, a Bíblia não revela isso. Não precisa ser gay para ir para o inferno, viu? Basta só ser filho de Adão que está suficiente. Pois é, a Bíblia não afirma a priori que você vai para o inferno porque alguém é homossexual. Continuando. A Bíblia não afirma que você vai para o inferno porque você é homossexual. A Bíblia afirma que o homem vai para o inferno porque é pecador e seu pecado faz separação entre você e o vosso Deus. Muitos textos bíblicos vão dizer que a homossexualidade é um pecado e ela não agrada ao ser supremo, que é Deus quem criou o homem e a humanidade. Entenda que ninguém nasce gay. Não existe nenhum gene gay. É XX e XY. Entenda que a Bíblia ela trata dessa mesma maneira, de forma natural. Romanos capítulo 1, do verso 25 ao 27, vai dizer que o homem comete torpeza por não glorificar o Criador e amando mais a criatura, e assim deixando o seu curso natural. Ou seja, a Bíblia trata também pela questão natural do ser humano, que é a questão do macho e fêmea. E a Bíblia também vai dizer que nós não perdemos os nossos desejos, mas nós estamos continuamente combatendo, e que o apóstolo Paulo faz questão de dizer que ele esbofeteia a sua carne. Pode existir pessoas na igreja que têm desejos homossexuais, mas não tem essa prática, e isso não torna homossexual. Assim como a pessoa que tem uma ira no coração por alguém, pensa em matar a pessoa às vezes por tanta ira, mas não executa o tal ato. E isso não forma a pessoa um assassino. Eu não estou dizendo aqui que a homossexual, o assassinato é uma coisa pior do que outra. Pecado diante de Deus é pecado. E como foi falado no início, não precisa ser homossexual para ir para o inferno, basta ser filho de Adão. E o terceiro ponto é o pecado e os afetos. Você pode achar que você interpreta e vê a realidade de forma correta, mas o que a Bíblia ensina é que isso não é verdade. Quando o ser humano peca, entendendo que você estava lá em Adão, quando nós pecamos,
os nossos relacionamentos, quer seja conosco mesmo, quer seja com Deus e quer seja com a criação, com a natureza, são afetados. Você não passa mais a se relacionar com as coisas da forma correta. Você que deveria ter amor, passa a ter ira. Você que deveria falar a verdade, passa a querer mentir. Você que tinha um afeto, uma afeição natural por alguém que é diferente de você, passa a desejar se relacionar com quem é igual. A questão é, quando nós pecamos em Adão, o ser humano ele passa a ter uma oposição a Deus. O ser humano não quer mais agradar a Deus. E todos os relacionamentos, a vontade, os desejos e tudo aquilo que o ser humano faz acontece em desassociação com aquilo que Deus criou para que ele possa fazer. Aquele que deveria sentir atração por pessoa de sexo diferente, porque assim seria a vontade do Deus que o criou, passa a desejar a uma pessoa que tem um sexo igual. Dessa forma, ele está desvirtuando o propósito criacional de Deus. Você pode falar, não, mas eu não sou cristão e não acredito nisso. Como nós já falamos, o cristianismo ele é uma cosmovisão. O cristianismo é a forma pela qual nós vemos o mundo. A Bíblia é quem dá essa visão. Então, quando nós olhamos para o mundo pelas lentes da Bíblia, nós interpretamos porque a Bíblia diz que a homossexualidade é pecado. Nós não estamos sendo preconceituosos, nós não estamos sendo homofóbicos. Inclusive, isso foi falado no outro vídeo, o que é preconceito, né? Cara inteligente. Nós só estamos falando aquilo que a Bíblia diz. Nós dizemos que homossexualidade é pecado porque a Bíblia diz que é pecado. Nós não inventamos que homossexualidade é pecado. O Deus Supremo do Universo, que criou todas as coisas, decidiu manifestar isso em sua palavra. Ele decidiu mostrar o que é o certo e o que é o errado. E pegando o gancho do menino prodígio de Ellison, o quarto ponto é certo ou errado. Nós vamos falar nesse ponto, talvez esclareça muita coisa que foi falado aqui desses três últimos pontos. Por quê? Trataremos do que é certo e errado. Talvez você no seu telefone, no seu telefone não, né? No seu celular, no seu notebook, no seu tablet, na sua TV Smart, você esteja indagando. Isso é só uma coisa de fé, isso aí é preconceito, isso aí é coisa de crente. Primeiro, não é uma coisa de fé, é um fideísmo, como nós sempre falamos, é um conceito que nós temos segundo a palavra de Deus, que é baseado na naturalidade, no ser criador, que traz a legislação para todos os homens. Acreditamos também, segundo, que não é um preconceito, porque já foi explicado no que é preconceito, nós temos um conceito formado, e também que a terceira coisa, o certo e errado, o princípio moral é o que vai trazer o cerne desse vídeo, homossexualidade. Porque muitas pessoas têm suas verdades em si de forma subjetiva, mas temos que ter muito cuidado, porque a moral não pode ser tratada de forma subjetiva. A moral, nós entendemos como cristão, até dentro da teologia, que ela é objetiva. Deus é o ser supremo que cria todas as coisas e Ele é o padrão absoluto para dizer o que é certo e errado. Pense comigo, como você consegue afirmar o que é bom e o que é ruim sem ter um princípio, um ponto de partida? Pegando um gancho aqui bem rapidinho, você não tem como provar cientificamente que assassinar é errado. Você precisa de um princípio moral que seja superior a isso aí, né? Continuando dentro do raciocínio de T. Ellison, eu vou trazer uma afirmação do escritor e filósofo Dostoiévski no seu livro Irmãos Kamarov. Não tem a câmera 9 aqui. Eu errei de novo, não foi? Kamarov. Irmãos Karamazov. Esse negócio aqui. Siga aí. Os irmãos Kamarov, não sei falar essa palavra. Sou muito ruim nessas coisas, mas tudo bem. Ele vai dizer que se Deus não existe, o homem é mortal e tudo é permitido. Ou seja, Deus ele é o ponto de partida para dizer o que é certo e errado. E como você consegue afirmar que o homem que mata, ele está errado por matar? Porque se a moral for subjetiva, tudo é permitido. Você não pode, eu não posso, ninguém pode dizer que quem mata ou acha que matar é certo está errado. Entendeu a mensagem? Por isso que temos que ter muito cuidado ao achar que a moral é subjetiva. Isso é muito perigoso. Digamos que você diga para si mesmo que você quer fazer aquilo que te faz feliz porque isso é subjetivo, você tem sua própria moral e é tudo relativo. Um homem que mata outro, ele pode dizer que isso não é errado e faz bem para ele. Com que princípio moral eu vou dizer que o homem que mata está errado? E entenda que o homem não foi criado para ser apenas feliz. O homem foi criado para glorificar aquele que o criou. Porque digamos que se eu roubar me faz feliz,
Existe um princípio moral a dizer que eu não posso roubar, embora isso me faça feliz. Por isso que muitas das vezes as pessoas querem se entregar aos seus desejos, como Romanos vai dizer, se entregar às suas concupiscências, que é assim que a Bíblia trata a homossexualidade. Não podemos entregar aos nossos desejos, ainda que isso nos traga algum tipo de prazer ou satisfação. Devemos sim entender que há um princípio moral, que é o Criador, que colocou isso no ser humano. Concluímos que ninguém vai para o inferno porque é gay, você não precisa nada para ter uma passagem para o inferno, basta só continuar como está e não colocar fé em Jesus. Aprendemos também que as relações do ser humano foram afetadas pelo pecado e agora os desejos do ser humano estão corrompidos. E aprendemos também que Deus nos criou para que coloquemos a vontade dele em primeiro lugar e não a nossa vontade, por mais que ela nos faça bastante feliz. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva, ative o sininho, nos siga nas redes sociais, comente aqui embaixo sugestões, críticas, tudo que possa nos ajudar para servi-los melhor e compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você conhece. Mostre para os seus amigos homossexuais para que eles possam ver como é que nós cristãos percebemos o comportamento ou a prática dos seus amigos. Até porque, como nós sempre falamos, esse canal é para todo mundo, seja crente, não crente, de outra religião, ateu, todo mundo é bem-vindo. E como os crentes dizem, a paz do Senhor.